Olá, primeiro colegial, aqui em Sociologia hoje nós vamos discutir um conceito muito importante que é a questão do multiculturalismo. Tá? Ah, professor, tem a ver com cultura? Tem. Quando eu falo em cultura, eu estou falando que não há cultura superior, não há cultura inferior, tá? Eu estou me referindo à cultura popular, estou me referindo à cultura de massa, estou me referindo à cultura erudita. Então, a cultura são os bens, tradição, não é? As festas, né? Aquilo que nos move, aquilo que nos identifica, tá? O nosso patrimônio, a nossa identidade. Então, a cultura de um povo, ela reflete quem ele é. E um povo como o brasileiro, né, que existe um país enorme, então você tem uma diversidade cultural muito grande, tá? Então uma perspectiva cultural muito grande. Então é muito difícil falar qual é a cultura brasileira, tá? Porque nós temos o nosso regionalismo. Cada região você vai ter uma manifestação cultural, ou pode ser uma manifestação que ela seja derivada de outras regiões, que ela mude o nome e tal, mas no fundo faz parte dessa dimensão enorme que é a dimensão cultural. Mas eu não estou falando sobre cultura, eu estou falando sobre multiculturalismo. Então, multiculturalismo é esse estudo que vai tentar entender como que determinadas culturas sobrevivem dentro de um país. Tá? Então, nós temos um país que é um país, né, produzido a partir de encontro de várias culturas, do índio, do negro, do branco. Então, isso deu um brasileiro, né, miscigenado, misturado essas cinco cores, o branco, o negro, o amarelo, o vermelho, tá? O pardo, que fazem parte da cultura desse país multicultural. Mas multiculturalismo é quando alguém vem de fora, né, e ele se abriga dentro de uma outra cultura. Então eu vou ter ali uma questão importante a ser discutido. Primeiro, a rejeição ou aceitação, tá? Ou a xenofobia, né, que infelizmente isso é muito comum em alguns países, ou aceitação, tá? Então, um ponto positivo. Uma outra cultura dentro da nossa cultura acrescenta, ela ajuda, ela traz habilidades diferentes, ela traz visões de mundo diferente. Ela tem um ponto negativo também, o ódio, o não entendimento, a não compreensão dessa cultura. Nós temos na África, né, os Hutus e os Tutsis, tá? Essa guerra horrível em Ruanda, né, que matou milhares de pessoas por eles não conseguirem aceitar a diferença cultural entre eles mesmos. Tá? Ao outro lado, você tem um país como a Suíça, que se é formado lá por franceses, italianos, alemães, e eles vivem bem, né? Um em cada 4 suíço, né, é de outro lugar. Então, se aceita, cada cantão tem a sua própria língua, tem a sua própria tradição, e vive dentro dessa sociedade multicultural desenvolvida. Então, o multiculturalismo, ele é como que eu vou abrigar essa cultura dentro do meu local, dentro do meu país, tá? Quais são as políticas públicas que esses imigrantes, que essas culturas terão? Porque isso vai definir quem eles são, como eles vão viver. Então, se eu tenho um país que ele abriga estrangeiros, que ele tem uma visão multicultural positiva, como eu acabei de mencionar, você vai ter, né, políticas para o imigrante, né, desde que ele chegue, o seu emprego, a assimilação de uma nova língua, de uma nova cultura, né, para que ele entenda que, apesar de ele ter a cultura dele, ele está integrado numa outra cultura que tem algumas coisas que talvez não seja próprio, parecido com a cultura dele. Então ele vai ter que respeitar também. Eu vou na casa de alguém, eu tenho que respeitar, né, aquele local. Mas eu não posso, não devo perder minha cultura, me aculturar. Tá? Então, esse governo tem políticas públicas de recebimento desse imigrante, desse novo componente. Então, o multiculturalismo será definido a partir de políticas públicas, né, para essas pessoas. E, né, em fechamento, isso só tende a acrescentar quando isso é feito de uma forma ordeira, organizada, né, com políticas efetivas. Tá? Então, o multiculturalismo ele é uma boa. Tá? Não existe cultura isolada. Todas as culturas, num dado momento, se encontraram e elas se ajudam, e elas acabam, né, produzindo aquilo que é bom. Tá? Então, até o próximo encontro.